Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos falar sobre crise de ansiedade e, como sabemos muito bem, muitas pessoas no nosso país sofrem desse problema que as acometem, que é o desejo de ter algo instantaneamente, de terem algo o mais rápido possível. Geralmente as pessoas não percebem isso e demoram muito para poder compreender que isso é uma doença na vida delas. Algumas têm até dificuldade de poderem procurar ajuda especialista, que a gente sabe muito bem que são os psicólogos, os psiquiatras e até mesmo aquelas pessoas que são direcionadoras espirituais, que podem ajudar muito bem nessas questões. Mas temos que compreender que é algo que nem é assim considerado pecado. Nós temos que compreender que pode levar sim ao pecado. A questão é que nós temos que saber e compreender que tudo tem seu tempo certo. Deus criou o homem no tempo certo, criou a terra no tempo certo, criou os animais no tempo certo. Sabemos até mesmo o tempo que Deus levou para criar a terra e até o tempo que Deus levou para descansar. Deus preparou tudo de forma a pensar como deveria acontecer e como iria ser procedido para que os homens pudessem usufruir de todas as coisas. Porém, a partir do momento em que o homem assumiu dentro do seu coração o pecado, que foi o descumprimento das regras de Deus, ele passou a não ter mais esse controle da carne física que ele tem. E começa a sofrer então as suas ansiedades, que é a vontade de alcançar as coisas. É claro que isso tem piorado com o passar do tempo, os anos têm passado e as pessoas têm se aprofundado cada vez mais nessa ansiedade de terem as coisas e não poderem alcançar. O maior problema disso tudo é as pessoas não compreenderem o tempo certo de terem as suas coisas, não saberem esperarem a hora certa, não saberem ter a compreensão que há um processo para acontecer para atingir o objetivo. Agora, o que devemos fazer para poder melhorar a nossa vida em relação à ansiedade? Então, eu diria a vocês que é aconselhável que você quebre rotinas da sua vida. Geralmente, pessoas que sofrem de crises de ansiedade são pessoas que têm rotinas pesadas, ou seja, não fazem a quebra da rotina cotidiana do seu dia a dia. Vou dar exemplos para que vocês possam compreender. Pessoas às vezes que são donas de casa, às vezes não têm uma rotina muito diferente, passam a semana toda lavando, passando, cozinhando, brigando com os filhos, tentando dar educação, e essa rotina é diária, todos os dias a mesma coisa. Não muda hábitos que ela tem cotidianamente, e isso contribui muito para que as pessoas tenham a sua mente praticamente bitolada a um circuito para poderem viver e acabam não aproveitando das diversidades que a vida tem para oferecer. Então, essas pessoas deveriam criar circuitos diferentes para poder aproveitar a vida. Mas aí vem a questão, mas como criarei circuitos diferentes para poder aproveitar a minha vida de forma a não ficar sofrendo ansiedade? É essencial que as pessoas encontrem coisas que são agradáveis para ela. Um exemplo, às vezes aprenda a tocar um violão, aprenda a tocar um violino, agregue na sua vida o aprendizado de uma nova língua, aprenda a falar um inglês, um espanhol, aprenda a fazer uma culinária diferente dentro da sua casa, mude às vezes trajetos que você faz no seu dia a dia. Se você todos os dias tem o hábito de passar no mesmo lugar, mude o seu trajeto, crie situações para que você possa viver de forma diferente. Dessa forma, você irá começar a perceber que não há novidades na vida, porque o que nos leva à ansiedade, que nos faz mal, que são as crises, é exatamente o apego às nossas rotinas. Quando temos rotinas muito pesadas e temos que mudar essa rotina, é que nós ficamos ansiosos. Então temos que encontrar
medidas, motivos e caminhos para poder tornar a nossa vida mais proativa, mais diversificada, criar cotidianamente situações em que nós possamos fazer coisas diferentes. Como disse, está acostumado às vezes comer todos os dias arroz com feijão? Mude o hábito da sua alimentação, faça num dia uma macarronada, faça algo parecido assim. Sempre mude as suas rotinas para que a sua vida não vire uma rotina pesada. E dessa forma a sua ansiedade, com toda certeza, irá diminuir. Isso não quer dizer que irá funcionar com todos, porque algumas pessoas sofrem de crises de depressividade. Então a depressão é um pouco mais complicado em relação às crises de ansiedade, porque a depressão ela requer um tratamento espiritual muito maior, requer que a pessoa compreenda que ela é um ser especial para o mundo, para ela, para a sociedade, para a sua família. Então é um trabalho um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil, mas é possível ajudar todas as pessoas. É claro que Padre Fábio de Mello mesmo disse em relação à sua irmã que havia retirado a sua própria vida, ele disse que ele, mesmo sendo padre, tendo conhecimento da palavra de Deus, tendo esse direcionamento espiritual para poder ajudá-la, ele não tinha como dizer e colocar dentro dela que ela era importante para a sua família, que ela era importante para ele. Às vezes a gente pode tentar fazer todas as coisas, mas quando alguém está dentro desse patamar que é a depressão, fica muito mais difícil de você conseguir acesso a mudanças nas rotinas. As pessoas só mudam as suas rotinas quando elas dão acesso às pessoas para que elas possam direcionar elas a viverem essas diversidades que a vida precisa para não cair na ansiedade. Se vocês notarem bem, geralmente pessoas que têm crise de ansiedade são pessoas que têm rotinas muito pesadas ou pessoas depressivas. Então, a sugestão que faço é tentar mudar essa rotina, fazer o possível e procurar sempre primeiramente, uma pessoa especialista, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um direcionador espiritual. No mais, essa foi a nossa reflexão do nosso dia de hoje. Espero que tenham gostado e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.